2 Timóteo, o capítulo é o 4 e o versículo é o 2. Todos já encontraram aí? Amém? Glória a Deus. E diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Coloque a mão assim à altura do seu coração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por estar aqui. Te agradecemos pela palavra que acabamos de ler. Espírito Santo de Deus, que todo o nosso entendimento, que toda a nossa mente, que todo o nosso pensamento estejam todos voltados para o Senhor nesse momento. Para que haja em nós compreensão, sabedoria, entendimento, discernimento daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Que a Tua palavra nessa manhã, ó Deus, a nós possa vir como uma nutrição, uma alimentação completa em todas as áreas, trazendo a nós tudo aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Amém? A igreja pode se assentar. Jesus, em seu ministério aqui na terra, enquanto ele esteve por aqui, ele promoveu, se disponibilizou e participou de muitos momentos à mesa, com seus discípulos, com aqueles que os seguiam, em diversos locais diferentes. E em alguns desses momentos, não necessariamente Jesus estava com eles, assentado em uma mesa física. Mas eles participavam de momentos onde havia comunhão, ensino, unidade, crescimento, amadurecimento e multiplicação de vida. Essas nós podemos dizer que são as características da mesa, de um momento de mesa com Jesus, que os discípulos passaram ali. E Paulo, nós acabamos de ler aqui em 2 Timóteo, essa carta de 2 Timóteo provavelmente foi a última carta escrita por Paulo antes de sua morte, e Paulo foi um dos discípulos que teve o privilégio de participar de diversas mesas com Jesus, e ele pôde absorver muito conhecimento, e por isso Paulo compartilhava com tanta autoridade a vida daqueles que estavam perto dele. Todos aqueles que estavam em volta de Jesus, todos que caminharam com Jesus, mesmo a multidão, tiveram a oportunidade de crescer com os ensinos de Jesus, em conhecimento, em fé, em amor, e carregavam agora consigo uma grande responsabilidade de completarem aquela corrida e receberem ao final a coroa da justiça. Quando você tiver a oportunidade, se você não leu ainda, leia por completo essa segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. É um livro pequeno, mas rico em conhecimento para nós como filhos de Deus. Principalmente aqui tem muitos líderes nessa manhã, para nós como liderança. Tem muita coisa ali escrita e que nos traz muito crescimento. E nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, nós encontramos palavras fortes e encorajadoras de um discípulo que estava condenado à morte, aguardando o cumprimento de sentença. São palavras assim enviadas a Timóteo, reconhecido como homem de fé, e que daria a continuação a um grande legado. E dessa carta aqui nessa manhã, quero destacar com vocês alguns dos muitos ensinamentos deixados. Nós vamos destacar apenas alguns, mas à noite nós continuaremos falando sobre isso, então não perca o culto da noite. O primeiro aqui que eu gostaria de destacar é a importância do ensino. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa.
Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Paulo estava dizendo aqui a Timóteo, estava falando sobre a fé e a crença que Timóteo tinha. E ele destaca aqui nesses versículos duas mulheres. A primeira é a avó de Timóteo, a Loide. E a segunda é a mãe de Timóteo, a Eunice. E nos traz aqui uma revelação de que Timóteo pertencia a uma família de fé, com a mesma crença que eles estavam ali confessando em Jesus. E Timóteo recebeu de sua família os seus primeiros ensinamentos. Paulo continuou na vida de Timóteo um ensinamento que ele já tinha recebido e que vinha de geração, que vinha da sua avó, passou para sua mãe e que da mãe agora passava para o filho. E aqui vem um ensino muito importante para nós sobre a importância de ensinar. Nós temos aqui nessa manhã mães, pais, tios, tias, avós, avós. Você com certeza tem pessoas ao seu redor. Nós ouvimos uma palavra ministrada há pouco tempo aqui, do nosso pastor Robson, que nós não podemos desprezar o ensino, nem dentro da nossa casa e nem com aqueles que estão à nossa volta. Não duvidar e não desacreditar e não deixar de semear a palavra de Deus em todo o tempo, de semear a vida naqueles que estão ao nosso redor. E essa semente que nós estamos semeando agora na vida de todos esses, no tempo certo, ela irá frutificar. Porque muitas das vezes parece que enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos ensinando, não está surtindo efeito, nós não estamos vendo a transformação acontecer, não estamos vendo a diferença acontecer. Mas nós precisamos entender que todas as coisas são no tempo do Senhor e que no tempo certo, essa sementinha, ela vai sim ter um resultado. Ela vai germinar, ela vai brotar e ela vai florescer. Sobre isso eu quero falar um pouquinho sobre o que eu vivi sobre ensino. Eu vim de uma família que era uma família católica, né? Eu fui criada pela minha mãe, eu tenho mais 3 irmãos, tenho pai vivo, mas o meu pai já não morava com minha mãe, quando, né, depois que eu nasci, eles se divorciaram. Então eu fui criada dentro dessa doutrina. Mas passou um tempo, a minha irmã mais velha se casou, veio morar no Espírito Santo, nós morávamos em Minas. E a minha irmã um dia chegou lá na minha casa em Patinho para passar férias, porque nas férias ela sempre ia para lá. E ela ia à igreja, uma igreja batista com a minha vizinha, e eu era doida para ir, né, com ela, né? Uma igreja diferente, era criança, eu tinha meus 11 anos, 12 anos. A idade do meu Miguel hoje. E eu fui a um culto com ela um dia. Minha mãe me deixou e minha mãe nunca me privou dessas coisas. E eu fui com ela no culto um dia e eu fiquei muito maravilhada. E naquele dia, mesmo com a pequena idade, que muitos possam pensar que 11 anos é uma pequena idade ainda, eu tive um encontro com Deus. Foi o meu primeiro encontro com Deus. O primeiro dia que eu pisei naquele lugar. E naquele dia eu tive a oportunidade de levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador na minha vida. Eu saí do meu lugar, eu fui até a frente e aceitei. Eu chorei muito porque eu estava entendendo, o Espírito Santo estava me dando discernimento naquela hora do que estava acontecendo comigo. Pouco tempo depois, o meu irmão teve um acidente de carro e ele ficou muitos dias
internado e minha mãe com ele no hospital. E de tanta minha irmã falar, e ela vendo que eu estava indo, enquanto a minha irmã estava de férias, eu estava indo na igreja da minha irmã, e eu estava gostando muito, eu estava muito animada, ela começou a ler a Bíblia, sozinha. Ela ia para o hospital ficar com meu irmão, e a Bíblia ia junto com ela. E ela começou a ler a Bíblia. O Espírito Santo foi ministrando no coração dela as verdades que estão contidas dentro da palavra de Deus. Não precisou de ninguém falar nada para ela. Um certo dia ela falou assim, com a minha vizinha, eu quero ir na sua igreja com você. E nós fomos. E a minha mãe reconheceu e aceitou Jesus. Passado um tempo, nós nos batizamos juntas. Memórias guardadas, batizamos juntas. Eu e minha mãe. Mas um certo tempo depois, a minha mãe veio a falecer. Mas enquanto ela estava viva, muitos ensinos ela deixou para mim. Muita coisa ela me ensinou. Na minha casa não faltava palavra. Na minha casa não faltava louvor. Nós éramos vice-líder na época de células. Minha mãe era vice-líder de uma célula de adulto e eu era vice-líder de uma célula de jovens. A nossa vida era voltada para o reino de Deus. E a nossa igreja não era perto da nossa casa. A nossa igreja era em outro bairro. Nós tínhamos que ir de ônibus ou tínhamos que ir de carona, até quando chegou o tempo que a igreja cresceu muito e tinha ônibus e a gente ia para um certo ponto e pegava o ônibus. Mas nós tínhamos que ir. Enquanto a minha mãe me ensinava muito das coisas, no momento eu não entendia. Muito das coisas eu só vim entender quando eu fui amadurecendo no Senhor. Porque adolescente é assim, né? A gente fala, não faz isso, que não vai dar certo, eles querem fazer. E eu fui assim. E quando minha mãe morreu, eu me senti uma pessoa livre para fazer tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer antes e não fazia porque minha mãe era brava. Eu até brinco, né? Falo com o Gabriel, rapaz, eu ainda não sou tão brava quanto minha mãe. Ele fala, nosso Deus, então. Eu falei, mas não sou ainda. Minha mãe era muito rígida com a gente. Acho que por ela ser sozinha e cuidar de uma casa com 4, a responsabilidade era muito grande. Então, ela era muito rígida com a gente. Mas eu me senti livre para fazer muitas coisas, gente, e eu fui. Eu abri mão de tudo que eu tinha já conquistado de intimidade com o Senhor e fui. Fui experimentar as coisas que eu não sabia o que era. Nessa época, eu já conhecia Cláudio. Nós fomos de mãozinha dada. Mas nós voltamos também de mãozinha dada. Só que tinha uma coisa que sempre acontecia comigo durante essa jornada que eu estava fora da presença do Senhor. O ensino, ele estava o tempo todo aqui. Eu ia, mas sabe quando você sabe que você está indo fazer um negócio errado? Não sei se você já percebeu assim, não é para você fazer, mas é teimosia e vai, desobediência. O ensino estava aqui. E teve um dia eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Não quero, isso não é vida para mim. Não foi para isso que o Senhor me chamou, não. O Senhor já tinha me falado tantas coisas que o Senhor queria para mim. O Senhor já tinha me revelado tantas coisas, tantos sonhos, tantos planos. Mas assim eu não vou conseguir, não vai dar certo. Chega. Eu e Cláudio recebemos um convite de uma pessoa que eu nunca esperava me convidar para vir à igreja. De uma pessoa que estava lá no mundão comigo, mas ela veio à igreja e gostou. E ela me convidou um dia para estar aqui na Igreja Batista Vitória, num domingo. Era no templo menor. Naquele dia, eu entendi todo o propósito de Deus até aquele dia. Eu aprendi muito durante essa caminhada fora. Mas os ensinos que a minha mãe tinha me deixado eram tão preciosos, que eu não conseguia ficar lá, não dava, porque eu sabia da verdade. E eu tive a oportunidade de ir à frente em um culto aqui. E eu agarrei a mão de Cláudio e falei, você vai? Ah, mas eu não vou sozinha não, você vai também.
E Cláudio, gente, era de uma igreja que não podia levantar a mão e nem bater palma, e nem ninguém pode encostar um no outro. Então, quando ele chegou aqui, que todo mundo batendo palma, dançando, o povo abraçando, rapaz, não sei o que, ele ficou. Gente, Cláudio cruzou os braços. E ficava olhando para os outros assim. E eu falava, para, irmão, com isso. Coisa feia. Eu, hein? Esse povo fica agarrando a gente. Nós fomos. Eu nasci de novo naquele dia. E a minha casa nasceu de novo naquele dia. Eu já tinha Gabriel e eu já tinha Miguel. Olha quanto tempo já tinham se passado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos deixar de falar, de ensinar, de compartilhar, como diz a pastora Hélida, de inculcar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos e daqueles que estão ao nosso redor. Sabe por quê? Porque no tempo certo a palavra vai germinar. A palavra vai brotar. E Jesus, o que ele fez durante toda a sua caminhada aqui, nada mais foi além do que ensinar. Jesus, por onde ia, ele ensinava. Todas as suas parábolas era para ensinar. Quando ele estava sentado à mesa, era para ensinar. Quando ele estava fazendo milagres, era ensinando. Quando ele estava ajoelhado no monte orando, ele estava ensinando. E a sua palavra e os seus grandes feitos. Os apóstolos dizem que não caberiam todos aqui. Mas alguns dos feitos que nós temos em toda a palavra continuam sendo ensinadas e apregoadas até o dia de hoje. E aí eu lembro do comando que Jesus deixou aos seus discípulos lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, muito conhecido. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o quê? Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ensinado também. E eis que eu estou com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. É um chamado de Deus a nós para o ensino. E faz parte da nossa caminhada o ensino. Tudo quanto nós fazemos hoje em nossa vida como filhos de Deus é um ensino para todos aqueles que estão ao nosso redor. E Paulo havia ensinado muitas coisas a Timóteo, seu discípulo. E perdi aqui, gente, nessa carta, né, os discípulos. E ele estava aqui nessa carta, após ele ensinar, ele estava relembrando e reforçando a importância da dependência em Deus. Timóteo não era dependente de Paulo e nem vice-versa. Mas eles andavam juntos e eles estavam juntos, unindo forças no mesmo propósito, que era ensinar a outros para que também ensinem. Eles não eram dependentes um do outro. Mas eles tinham o entendimento de que eles precisavam um do outro. Porque um com o outro unia forças para continuar. E o ensino não parava por aí. Só que ao ensinar, é preciso saber o que ensinar. E assim buscar sabedoria e conhecimento em Deus. Porque senão, ao invés de levarmos a pessoa a conhecer o caminho que é Cristo, ensinaremos vãs doutrinas e falsos ensinamentos. E aí eu quero falar sobre um livro para ensinamento. Qual que é o nosso manual, gente? De vida? Não com medo de falar? Misericórdia, não abre a boca. Qual é o nosso manual de vida? 2 Timóteo capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
E os versículos 4, e no capítulo 4, versículo 1 e o 2. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por o seu reino, eu o exorto solenemente. E aí o versículo que nós lemos no início. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O nosso manual é Bíblia. E no nosso manual nós encontramos respostas para todas as coisas, até aquelas coisas que nós achamos ser as mais simples. E o que eu acho mais incrível na palavra de Deus é que ela se renova a cada manhã. Porque se você pegar a segunda carta de Paulo a Timóteo, ler no dia de hoje, quando você for ler ela amanhã, ela vai te ensinar coisas novas. E se você pegar ela e ler de novo em outro dia, ela vai te ensinar outras coisas novas e só vai te acrescentando mais ensino. Não sei se vocês já passaram por isso, mas assim é a palavra de Deus. Não é à toa que todos os anos nós temos o quê? Leitor vitorioso na Igreja Batista Vitória. Todo ano, você se disponibilizando a ler a palavra de Deus, você vai aprender algo mais. Toda vez que você pegar aquele mesmo versículo, parar para meditar nele, refletir e buscar discernimento no Senhor, você vai ter um conhecimento, um entendimento e um ensino novo. Sabe qual o problema no mundo que nós estamos hoje? A permissividade. A permissividade, ela tem tentado tomar conta de todos os ambientes, inclusive na nossa casa, na nossa família e também dentro das igrejas. É preciso lembrar que o ensino não mudou, a palavra não mudou, os mandamentos são os mesmos, as ordenanças são as mesmas, o que Jesus diz está dito e é até o final quando ele voltar. Não tem como abrir um parêntese, né? Não tem como encaixar nada mais e nem riscar um pedacinho e aproveitar só outras partes. E as formas do diabo tentar influenciar também não mudaram, são as mesmas desde sempre. Elas são somente ajustadas na linguagem do dia de hoje. O hoje é um nada a ver. Misericórdia. O diabo mais usa hoje é o tal do nada a ver. Se não tem nada a ver, já cai fora porque não é de Deus. Porque com Deus tem tudo a ver. Ó. Gente, esse negócio de nada a ver não é de Deus. Isso traz dúvida. E o Espírito de Deus não traz dúvida, não traz confusão. Ah, tem nada a ver não. Misericórdia. Paulo estava insistentemente dizendo a Timóteo que o manual é a Bíblia e que nela nós temos a resposta para todas as coisas. E o que nós precisamos então? O que nós, como filhos de Deus, discípulos, precisamos? Nos alimentar bem dela. Pois se nós não a conhecemos, nós não temos como ensiná-la. Se nós não fazemos, nós não temos como replicar. Porque o ensino, ele vai muito mais além de só palavras. O ensino vai naquilo que nós fazemos. O que nós fazemos, muitas das vezes, conta mais e ensina muito mais do que a gente ficar repetindo o tempo todo e martelando o tempo todo. O que nós precisamos, então, nos alimentar bem da palavra. E o império das trevas, ele está armado contra a palavra de Deus. Porque ele sabe que a palavra é a verdade que liberta, pois ela nos traz a revelação da vida, que é Jesus. Lembra que eu contei aqui da minha mãe lendo a Bíblia? E ela teve a revelação pelo Espírito Santo da palavra? Tudo acontece no mundo hoje para deturpar os mandamentos e as ordenanças. Com esse tal de nada a ver, que aos poucos vai ganhando espaço e muitos não percebem que estão se sujando na lama. E quando acordam, já estão nelas mergulhados, e aí eu quero te dizer, se é que acordam. Não são todas as pessoas que ao se sujarem têm a força de voltar, porque o voltar para o caminho do Senhor e para o ensino e se posicionar de novo no caminho, ele requer muito quebra do eu, de egoísmo.
Você tem que se submeter de novo. Você tem que se reduzir ao nada mesmo para que ele venha crescer de novo. E por isso muitas pessoas não conseguem voltar depois que saem. Porque não é fácil. Mas para Deus nada é impossível. E se a nossa dependência estiver no Senhor, e se nós entregamos o nosso caminho verdadeiramente ao Senhor, sim, nós conseguimos sim. Então nós devemos cuidar de nós, nos alimentar bem da palavra, cuidar da nossa casa, ensinando conforme o manual Bíblia. E aí vem a importância da mesa. Nós abrimos essa palavra, falamos sobre mesa, e o tema dela é a mesa. Quero falar que você pode, nessa manhã, se sentir privilegiado por estar participando de uma mesa. Não porque eu estou aqui. Não porque o seu irmão está do seu lado. Mas sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei. Você, hoje, se dispôs a estar sentado numa mesa com Jesus. E isso é privilégio para poucos. Olha para o seu lado. Olha aí para o lado, olha para a igreja, olha para trás. É importante lembrar que a mesa é o lugar de ensino, de comunhão, de unidade, de crescimento e de amadurecimento, aonde nós compartilhamos vida. E eu quero destacar aqui com vocês algumas mesas que Jesus participou, promoveu, e a importância desse ensinamento para que vocês venham entender a importância de estar na mesa e em qual mesa. Porque ensinos tem vários por aí. Mas nós falamos aqui que o ensino tem que ser pela manual Bíblia. E a mesa, então, ela tem que vir do manual Bíblia. A mesa do alimento. Quem nunca ouviu falar da história dos 5 pães e 2 peixinhos? Depois você pode ler lá em João, no capítulo 6. 5 pães e 2 peixinhos, havia uma grande multidão que seguia Jesus por causa dos milagres que ele havia feito. Era cerca de 5.000 homens, e isso sem contar mulheres e crianças. Aquelas pessoas naquele momento precisavam de um alimento físico, precisavam de comida, mas ao mesmo tempo elas estavam recebendo um ensino de fé e de dependência. O que Jesus promoveu naquela mesa, junto com aquelas mais de 5.000 pessoas naquele momento? A multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, que alimentou a todos e ainda sobrou em cestos. Será que aquelas pessoas que estavam assentadas àquela mesa naquele momento tiveram um entendimento do que estava acontecendo? Muitas não. Muitas estavam ali só por causa do movimento. Tinha muitas pessoas indo e foram atrás. Mas não estavam ligados em que Jesus estava fazendo. E Jesus naquela mesa proveu o alimento. A mesa da honra está lá em João 12. A mesa da honra, um jantar estava sendo servido para Jesus por seus amigos, e com ele estavam seus discípulos na casa de Pedro, e um dos que estavam lá era Lázaro. A honra, ela transforma pessoas e ambientes e manifesta a intenção do coração. Não é qualquer pessoa que sabe honrar. Não é qualquer pessoa que tem em seu coração o desejo de honrar. Mas ali estava Maria de Betânia,
que decidiu honrar Jesus com um vaso de perfume caríssimo. Já compartilhei com vocês em outras oportunidades. Pois Maria de Betânia conhecia Jesus, sabia quem ele era e no coração dela havia gratidão. Mas naquela mesma mesa estava também Judas Iscariotes, cujo coração havia engano, inveja, deslealdade, insubmissão e avareza. E o que aconteceu então? Ele não se alegrou com aquela ação de Maria. Pelo contrário, ele achou aquilo um absurdo. Como assim? Você está gastando um perfume caríssimo desse, jogando nos pés. Aquela mesa serviu ali para ensinar que não importa o que vão pensar de você. Não importa o que vão dizer por causa da sua posição diante de Jesus. Tenha um coração grato, leal e obediente. Sabe? Honre ao Senhor em todas as coisas. Maria de Betânia sabia a quem ela estava honrando. E Jesus ainda disse, sabe o quê? E o que ela está fazendo aqui hoje será ainda falado a todos a quantos esta mensagem chegar. E por isso hoje nós estamos aqui compartilhando sobre ela. Não é um exemplo de honra que nós devemos seguir? A mesa da honra. A honra transforma pessoas e ambientes e manifesta a intenção do coração. Tenha um coração grato ao Senhor. Honre ao Senhor em todas as coisas. E aqui não poderia deixar de falar a mesa da ceia. Está lá em Mateus 26. É a mesa da anunciação, a mesa da comunhão, da afirmação e da unidade. A ceia do Senhor, ela é celebrada até os dias de hoje e assim será até que Ele volte para nos buscar. Nela trago à memória a morte e ressurreição, a nova vida, a salvação e o mais importante, a quem pertencemos. Aquele que não pertence a Cristo não tem o privilégio de participar dessa mesa da ceia. A mesa da ceia, ela não é para todos. A mesa da ceia é para aqueles que conhecem a Cristo. E foi Ele mesmo que deixou bem claro que nós devemos então primeiro nos examinar, e é algo individual e transparente entre nós e Deus. A mesa da ceia, segunda quarta-feira do mês. Nós participamos da ceia do Senhor aqui na Igreja Batista Vitória. Você tem participado da mesa da ceia? Precisamos privilegiar esses momentos, porque isso não é para todo mundo. Isso é um privilégio para mim e para você que conhecemos a Cristo. A mesa do envio. Que pensando, Jesus, a mesa do envio. É a mesa do envio, minha filha. Mateus 28, 19 e 20. E tudo quanto aprenderam agora, ensinem. Vá. E façam assim como eu fiz. E ele ainda deixou e falou que o quê? Vocês ainda farão coisas maiores do que eu fiz. Meu Deus. De quais as mesas que nós temos participado? Eu fiquei pensando. A que mesas eu tenho me submetido a participar? Mesas que trazem vida, crescimento espiritual, cuidado, exortação, ou mesas que incitam o erro, cheias de permissividades, fofocas, falsa alegria e morte. Porque se a mesa não traz vida, ela traz o quê? Morte. E sabe, queridos, está em nossas mãos a decisão da escolha de onde e de que
que nós queremos participar. E o Espírito Santo, ele nos auxilia nessa decisão, se nós assim o convidá-lo a fazer. Você já parou para perguntar a Jesus? Espírito Santo de Deus, quando você está indo em tal lugar, ou fazer alguma coisa, quando você está indo sentar em uma mesa, porque olha só, muita atenção. Não é que nós não vamos estar em mesas que tenham pecadores. Não é isso. Porque enquanto Jesus estava sentado à mesa, entrou uma pecadora onde ele estava. E ele a recebeu. Só que tem uma grande diferença. Nós vamos nos assentar nessa mesa para que a nossa luz resplandeça e manifeste a vida naquela pessoa e transforme, gere transformação. Ou nós vamos sentar nessa mesa para que a nossa luz seja apagada e venhamos a morrer. Para sentar nessas mesas, nós não podemos ir de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. Tem que ser intencional. Tem que ser da forma correta. Precisa de preparação. Precisa de consagração. Precisa de jejum. Precisa de oração. E sabe o mais importante? Espírito Santo, é hoje que eu vou sentar nessa mesa? Eu aprendi com minha pastora Hélida há muito tempo que existe um sinalzinho. Sabe o sinal de trânsito? O Espírito Santo trabalha assim, tem o sinal vermelho, o amarelo e o verde. Você já parou para prestar atenção no sinal que o Espírito Santo está te dando? É para você parar? É para você estar alerta que vai ficar vermelho ou verde? Opa! Ou é verde que é para você ir, que está tudo preparado? Salmos 1 nos fala sobre essa mesa. Nós temos que ter muito cuidado nas mesas que nós sentamos. Vou lembrar mais uma vez, não é mesa de cadeira, é os ambientes. Os ambientes. Que priorizemos as mesas de ensino, onde podemos ser influenciados pelo Espírito Santo, e influenciadores de vida. E quando for se assentar juntos a pecadores, como eu falei aqui, que seja para ser luz em meio à escuridão. E não para que a luz seja apagada em você. Juntos à mesa é possível observar de perto o que está acontecendo. E Paulo, ao exortar Timóteo nesses versículos, diz a ele para que aproveite as oportunidades de compartilhar a palavra, porque chegaria o tempo em que não suportariam mais ouvi-la. Eu vou até voltar aqui. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para si. Isso já tem acontecido? Como aquele povo que estava indo participar daquela mesa do alimento nos 5 pães e 2 peixinhos. Muita gente quer o movimento, mas não quer o profundo do relacionamento. É muita gente querendo movimento, mas não quer profundo de relacionamento. Não quer raízes. O relacionamento de intimidade que a mesa produz nos leva a experimentar além da superfície. E coisas grandes e profundas são compartilhadas a nós, ensinadas e extraídas nas mesas.
Pare para observar todos. Cada momento de ensino de Jesus, não tinha ensino de Jesus que era superficial. Tudo de Jesus era tudo muito profundo. E por isso que os discípulos ficavam todos assim, com os olhos arregalados. E ele falava para eles o quê? Calma. Em breve vocês entenderão o que eu estou ensinando. Mas guardem o ensinamento. E por isso, os ensinamentos que são assim estreitados, pessoas que gostam de vivenciar mesas de ensinos de vida, essas mesas, elas nos levam a raízes profundas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Só é possível terminar a corrida, o bom combate, permanecer em fé e receber a coroa da justiça do justo juiz, que é o Senhor, aqueles que foram vitoriosos nele, mas que para ser vitoriosos é preciso exercer total dependência em Deus. Nós não somos dependentes um dos outros, como eu falei aqui. Mas nós precisamos um dos outros. Sabe por quê? Porque nós formamos um só corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos todos membros desse corpo e por isso mesmo, nós precisamos uns dos outros. Nós somos cooperadores de Deus e somos assim cooperadores, ajudadores uns dos outros no reino de Deus. Sozinho é mais difícil, mas junto em unidade é tudo mais fácil de fazer. Não é verdade? Quando a gente pega aí semana de limpeza das células, dos Geavites. Se vem um sozinho para limpar toda essa estrutura, é mais difícil, não é? Mas se todos da célula se mobilizam e vêm juntos para limpar, muito mais fácil. Nós somos ajudadores e nós somos cooperadores. Nós ajudamos, motivamos, encorajamos, repreendemos e alertamos uns aos outros. Mas se nos colocarmos na posição de dependentes de alguém, ou de criarmos pessoas dependentes de nós, para buscar relacionamento com Deus, nós estamos fadados à morte e a levar essas outras pessoas também à morte. Porque quando precisar de caminhar sozinho, de dar passos em fé, não vai saber caminhar. Porque a dependência não está firmada no Senhor, está firmada em homens. E a nossa dependência não está em ninguém. Está no Senhor. Ou deve estar. Devemos ser somente dependentes, devemos ser somente daquele que pode todas as coisas. E esse é o nosso Deus. Nós aprendemos aqui nos últimos dias, nas últimas mensagens ministradas, que durante a tempestade, nós estamos seguros se a nossa dependência estiver no Senhor. E nós vimos também que aonde Jesus entra, há o quê? A cura, a alegria, a transformação, a libertação, a restauração, mas que para que tudo isso faça parte de nós, é preciso de uma entrega plena de vida, ou seja, de uma dependência no Senhor. E aí eu estava conversando com uma pessoa essa semana sobre isso, sobre dependência. Eu parei para me analisar, né? É fácil falar que é dependente do Senhor? Sabe por quê? Quando fala dependência é 100%. E é tudo. É em todas as áreas, é em todas as coisas e é em todo o tempo. E tem dia que as coisas não estão lá tudo bem mesmo. Mas aí eu aprendi com a minha pastora Hélida. Está tudo bem? Tudo na dependência de Deus.
Porque quando nós estamos na dependência de Deus, nós sabemos que Ele fará todas as coisas, que em breve chegará aquilo que nós estamos precisando para aquele momento, então ficará tudo bem. Mas tem muita gente depositando dependência em pessoas, em coisas, em lugares. Menos naquele que te acorda toda manhã, que me acorda toda manhã, que nos fortalece a cada dia, que nos provê todas as coisas e que faz tudo acontecer. Muitas das vezes nos abatemos por pequenas situações do dia a dia e nos esquecemos da dependência em Deus e queremos logo resolver do nosso jeito. Paulo, em suas recomendações a Timóteo, ele diz para que ele permaneça nas coisas que aprendeu e das quais ele tem convicção. E relembra que desde criança ele foi ensinado e instruído nas Sagradas Escrituras. Olha que coisa linda. Timóteo era um discípulo com raízes. Eles não estavam muito perto um do outro. Mas Paulo, no final da carta, pede para que ele vá vê-lo. E vá logo, enquanto há tempo. Timóteo, mesmo que andando sozinho, por longas caminhadas, mesmo que sendo perseguido, mesmo sabendo que os seus amigos e todos aqueles que estavam com ele, e que Paulo estava sendo perseguido, preso, logo estaria morto. Ele perseverava em ensinar, em fazer mesas, em proporcionar mesas de ensino, em compartilhar os sofrimentos que estavam passando, mas compartilhava ainda a fé e a vida, porque ele era dependente em Deus e sabia o que ele cria. Ele sabia em quem ele cria, que era no Mestre Jesus. E raízes profundas, elas são formatadas em nós nas mesas que nós participamos. E para que fique claro para você essa questão de mesas, tem mesas nossas que são de dia a dia. A primeira mesa que tem que fazer parte do nosso dia é a mesa do TSD. Que mesa mais extraordinária. É você e Deus. Quantas coisas Deus nos revela, nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos traz à memória em momentos de TSD. A outra mesa é a mesa do discipulado. E nós já aprendemos aqui sobre discipulado. Nós temos discipulado em todos os cultos. Então você não pode faltar Conexão Vitória, celebração da manhã, celebração da noite. Nós temos discipulado quando nós estamos no GEAVIT, os nossos grupos de afinidade Vitória. Nós temos discipulado quando estamos passando por um atendimento. Nós temos discipulado quando nós estamos nas nossas reuniões de lideranças. Nós temos discipulado quando nós estamos participando dos movimentos que a igreja propõe. E aqui eu falei da limpeza e volto a falar. A limpeza é um discipulado. Não caia no engano de que você não está sendo discipulado. Você está sendo discipulado. Discipular é ensinar. E em todos os momentos que nós estamos juntos, nós estamos aprendendo uns com os outros. A mesa do alimento durante a comunhão, na sua casa. Sentar à mesa. A célula mata, gente. E a mesa da ceia, em memória da salvação.
E tantas outras, como nós falamos aqui, e tem vários outros tipos de mesa. Falamos aqui das mais simples, para que nós venhamos trazer o entendimento da importância do lugar que nós estamos nos disponibilizando a estar e de que forma nós estamos nos colocando neste lugar. Porque Deus tem nos oportunizado o ensino para ensinar, a palavra para transformar, os relacionamentos para multiplicar a vida e a sua presença para nos encorajar a viver totalmente dependente deles. É isso que Deus tem feito para mim e para você a cada dia. E uma última mesa de Jesus antes dele subir, para fechar a palavra nessa manhã. Jesus no caminho ali, depois que ele havia ressuscitado, 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus foi andando com eles foram ali conversando, eles meio que assim, quem que não é, paraná, será que é? Né? Na cabeça deles, né? Será que é Jesus mesmo? Mas eles convidaram Jesus para irem até a cidade com eles. E Jesus se assentou à mesa. Olha o que Jesus fez. Sentou à mesa, tomou o pão, partiu-lhes e deu a eles. E quando Jesus, em João, meu celular ficou lá embaixo, em João, está essa passagem. João, no penúltimo capítulo. E quando, a palavra fala que quando Jesus entregou esse pão a eles, eles então o reconheceram. É Ele mesmo. E após isso, Jesus foi ao encontro de todos os discípulos naquela casa. O pão está sendo compartilhado aqui nessa manhã, comigo e com você. O pão que está sendo compartilhado aqui de alimento para mim e para você hoje é a palavra de Deus. Você consegue reconhecer Jesus em tudo quanto você ouviu? Te convido a se colocar de pé. Tem uma mesa preparada para nós aqui nessa manhã. Antes mesmo que nós chegássemos aqui, ela já havia sido preparada. E nessa mesa está disposto tudo o que nós precisamos. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Qual que é a sua necessidade nessa manhã? A mesa está preparada. A mesa já está pronta. Todas as coisas já estão disponibilizadas para você receber. Mas o que você veio buscar nessa mesa agora de manhã? O que moveu o seu coração para que você viesse se assentar nessa mesa? Obrigada, Jesus. Obrigada. Porque o alimento mais precioso que nós temos, a Tua palavra, o Senhor tem nos oportunizado a ouvir, a receber. O Senhor, Deus, tem nos trago o entendimento. O Senhor, ó Deus, tem nos trago, ó Deus, a convicção de quem Tu és. Mas, Senhor, o que nos falta ainda nessa manhã? O que, Espírito Santo, nos falta nessa manhã? Obrigada pela mesa que o Senhor já se disponibilizou aqui.
a mesa está posta para você. E para mim também. E Ele já falou para mim o que é que eu preciso pegar nessa mesa. O que você precisa vir buscar na mesa? Você tem a oportunidade de nessa manhã receber do Senhor o que Ele preparou para você nessa mesa. Não perca a oportunidade. Abra o seu coração totalmente ao Senhor. Não tem nada nesse lugar, nessa manhã, que vai te impedir de receber aquilo que você precisa. A única coisa que pode te impedir de receber o que você precisa e o que o Senhor preparou para você é você mesmo. Então, enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, continue fazendo a sua reflexão. E se você veio buscar algo na mesa que está posta pelo Senhor para mim e para você, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente para receber.